Terra Firma. Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Vou primeiro convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, dar a sua opinião sobre os vídeos, se puder compartilhar com outras pessoas, se puder chamar outras pessoas para poder assistir os vídeos com a gente, mandar um abraço pro B, mandar um abraço pra Shakira. Hoje tá o Darth Vader aqui, meio detonado, né? Vou pedir para você ajudar aí no canal, divulgando, comentando, fazendo o que é pedido aqui na plataforma do YouTube. Hoje no Eu Recomendo série da Netflix, na verdade é um capítulo de uma série, tá? Essa série é Remastered, foi o que eu fiz o vídeo sobre o Johnny Cash, e hoje eu vou falar sobre o Robert Johnson. O Robert Johnson, ele faz parte daquele Clube dos 27, que foi um vídeo que o pessoal gostou. A Shirley Morgan pediu para fazer um vídeo sobre ele, e aí eu falei para ela, tem essa série aqui na Netflix, então chama Remastered, O Diabo na Encruzilhada, que ele vai contar a história do Robert Johnson, né, que é a famosa história que ele teria, cadê aqui? Na encruzilhada das rodovias 61 e a 49 em Clarksdale, ele teria vendido a alma para o diabo, né, para poder ser um grande bluesman. O Robert Johnson, ele morreu com 27 anos de idade e ele morreu envenenado. Diz até que o Sonny Boy Williamson falou para ele, falou, esse uísque aí que o dono do bar deixou para você, ele tá envenenado, não toma não. E ele tipo desdenhou, falou, não, que isso. Ele passou muito mal, e 3 dias depois ele morreu no hospital de uma pneumonia, tá? Ele não morreu na hora, tal. Qual que é a história do Robert Johnson? O Robert Johnson, ele é um cara que ele nasceu deixa eu pegar os dados dele aqui. Ele nasceu em 8 de maio de 1911, né, em Greenwood, Mississippi, e morreu em 16 de agosto de 1938. Ele foi um cantor, compositor, ele tocava violão, né, guitarrista, né, guitarrista não tinha guitarra, né, era no violão, técnica do slide, né, que é uma coisa que hoje é muito comum, mas ele foi o primeiro. O que o Robert Johnson revolucionou? Então vamos primeiro para a história do diabo. Que essa série, ela vai ter uma série de animações, você não tem imagem do Robert Johnson. Ter conseguido gravar o Robert Johnson foi um grande feito. Como é que funcionava isso? Tinha um cara, um pesquisador, que ele saía e encontrava, ele ia em lugares de blues, né? Lembrar que o circuito negro não se misturava com o circuito branco, então você não, esses cantores negros de blues, eles não se apresentavam nos lugares onde as pessoas brancas frequentavam, e esse pesquisador, que era um judeu, então ele já estava acostumado com o preconceito, ele ia nesses bares e ele levava um gravador portátil no carro dele, ele botava o microfone e gravava a pessoa ao vivo. E ele gravou o Robert Johnson, que gravou 31 canções, né, que fizeram a história do blues. Até hoje o Robert Johnson é reverenciado. Tanto que no seriado você vai ver, eles vão fazer a associação do Clube dos 27, né, com a Amy Winehouse e com o Kurt Cobain, que eles vão trazer para uma coisa mais moderna, para o público da Netflix. Mas eles vão mostrar, por exemplo, a influência do Robert Johnson para o White Stripes, para os Rolling Stones, para o Eric Clapton. Então muita gente regravou as músicas do Robert Johnson. O Sonny Boy Williamson continuou vivo, foi um cara que, uma das coisas que, além de Sonny Boy Williamson ser um cara fantástico, um gaitista fantástico, o lance dele ter tocado junto com o Robert Johnson, por ter podido continuar contando as histórias e tocando as músicas também criadas pelo Robert Johnson, fizeram com que a lenda dele aumentasse. Ele tem a música Crossroads, né, que o Eric Clapton gravou, que foi talvez uma das versões mais famosas, seja do Eric Clapton. Você tem Love in the Vein, que os Rolling Stones gravaram, Keith Richards, a Remix,
O Keith Richards é um grande fã do Robert Johnson e ele gravou muita coisa. Então os Stones bebiam muito nessa coisa. Os Stones, eles têm uma coisa importantíssima. Quando os Stones fizeram sucesso, começaram a fazer sucesso nos anos 60 e perguntaram para eles quem eles queriam trazer em programas de televisão para tocar com eles, eles trouxeram o Rolling Wolf, o Muddy Waters. Então eles fizeram muitos desses grandes bluesmen que estavam no ostracismo voltarem a fazer sucesso. O Keith Richards e o Mick Jagger foram gravar no estúdio e quem estava pintando a parede do estúdio, trabalhando lá, assim, fazendo serviço braçal, era o Muddy Waters. Aí eles olharam e falaram, pô, esse cara é o Muddy Waters. Então, os Rolling Stones vão ser responsáveis, eles e os Beatles, mas principalmente os Rolling Stones, no sentido de trazer esses bluesmen como figura, como pessoas para tocar e mostrar, oh, esses caras são maravilhosos. Mano, presta atenção no Rolling Wolf. E aí falar do Robert Johnson. Então o Eric Clapton gravou músicas do Robert Johnson. E o Robert Johnson é super conceituado e as pessoas gravam. O Bob Dylan tinha uma grande admiração, né? Porque ele vai ter toda essa mística. Qual é a história que se conhece? O Robert Johnson, ele tinha uma vida muito difícil, ele nasceu num lugar que tinha de plantações, né? E ele não gostava daquilo, ele não queria trabalhar numa plantação, ele não queria seguir a história da família dele, ele casou com uma moça, mas ó, o negócio dele era trabalhar, o negócio dele era tocar violão. Diz a lenda que ele não tocava muito bem, que ele não cantava muito bem, que ele era um cara bem mediano, assim. E essa é a lenda, tá? Que nessa encruzilhada aí, ele vendeu a alma pro diabo em troca do talento. E o que chama a atenção da história do Robert Johnson é isso. Ele sumiu por um tempo e ele volta tocando e cantando maravilhosamente bem. Se você ouvir as gravações originais dele, elas são muito cruas, mas muito potentes, a voz, o modo de tocar violão. E aí, quando você vai ver documentários sobre a história do blues, qual é o grande mérito do Robert Johnson? Coisas hoje que são clichês no blues, ele foi o cara que introduziu isso, ele foi o cara que começou. Então aquele compasso, aquele ritmo, aquela levada assim, ele foi o cara que começou com isso, ele foi o cara que popularizou isso, né? Usar os slides no tocar o violão. Então o modo como ele voltou tocando e cantando junto, as pessoas começaram a falar que parecia que ele estava o quê? Possuído. E começa a se criar essa lenda em cima dele ter vendido a alma pro diabo e ter se tornado um grande bluesman, um grande cantor, um grande guitarrista de blues. Ele, aproveitando o sucesso que estava sendo feito em cima disso, ele também não falou que não. Também não falou que sim. E ele deixou essa mística correr em volta dele. Ele era um cara mulherengo, tá? Gostava de tomar uma, gostava de sair com as mulheres casadas, solteiras. Tanto que o cara que diz que envenenou por ciúmes, né? Há algumas histórias que dizem que ele saiu com a mulher desse cara e outras histórias que ela estava de olho nele, ele estava de olho nela e ele não se fez de rogado e o cara com ciúmes foi lá e envenenou o Robert Johnson. Então, que seria o preço dele para pagar em cima do contrato que ele teria feito com o diabo, ou seja, que o tempo dele de sucesso em relação ao que foi combinado seriam 3 anos, que é um número místico, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então seria a ideia da Divina Trindade e seria a ideia do diabo estar pervertendo isso. O filme Encruzilhada, que tem o Steve Vai, o Ralph Macchio, ele vai pegar essa história e desenvolver em cima dela. O Ralph Macchio vai atrás e que diz que ele tinha uma última canção que ficou perdida,
né? Que seria a 32ª canção, e que ele deixou essa canção para trás, deixou ou com o diabo, ou vai saber o quê. E nesse sentido, aí o filme um dos gaitistas que teria tocado com o Robert Johnson vai junto com o Ralph DeMacchio atrás dessa canção que está perdida, né? E no final ele vai, na verdade, até a encruzilhada, e eles vão encontrar com o diabo, ele vai tentar libertar a alma desse gaitista que está com ele, assim. É muito legal o filme, eu recomendo também, que é bem interessante, bem feitinho. O Ralph DeMacchio, que quem não sabe é o Karate Kid, né? Ele tá bem, ele toca violão, a cena do duelo dele com o Steve Vai, e aí tem uma referência do Devil Went Down to Georgia, do Charlie Daniels, né? Que muita gente fala que eu vou em eventos, que às vezes eu faço eventos de motoclube, que eu levo lá a nossa lojinha, e tem um cara lá que me chama de Charlie Daniels, que eu vou nesse visual que eu tô aqui hoje. E aí a barbona e o chapéu de cowboy, ele me chama de Charlie Daniels. Ah, Charlie Daniels, não sei o quê. E eu sou fã do Charlie Daniels, assim. Charlie Daniels foi um cara que ele faleceu ano passado até. Ele foi um cara muito importante na música country. E o Charlie Daniels, ele tem uma música que é baseada nessa história, que é o Danny, né, que é um violinista, o Charlie, um fiddler, né, que toca rabeca, e o Charlie Daniels, ele tocava rabeca. E conta a história, que é baseada nisso daí, que ele conta a história desse violinista que que ele tocava pra caramba, o diabo chega pra ele e fala assim, eu quero fazer um negócio com você, se você ganhar de mim nesse duelo de rabeca, de violino aqui, eu te dou o peso em ouro. E aí ele bate o diabo e no final ele fala assim, eu sabia que você era o diabo desde o começo, mas eu sou o melhor que existe nisso, assim. Então é uma versão em que o diabo não vai vencer, né? Coisa que a história e a lenda que é contada em torno do Robert Johnson não foi o que deu certo, que o preço dos 3 anos de sucesso dele seriam ele morrer e pagar com a alma dele. Não vai dar para chamar o detetive do coração satânico lá para poder dar uma ajuda. Mas é muito interessante. A música dele é extremamente potente. Ele criou, se você procurar alguns documentários específicos sobre o blues e a importância do Robert Johnson, porque aí é que tá. A gente muitas vezes ouve um artista do passado, como o Jimi Hendrix, por exemplo, e a gente às vezes não consegue contextualizar o que esse cara trouxe de novo no momento que ele criou aquilo, né? Então ninguém fazia o que ele fazia antes disso. E por isso ele vai se tornar uma figura memorável, além dessa história muito louca em volta dele. Então um monte de gente conta essa história do Robert Johnson, tem uma série de citações assim em desenhos. Eu lembro o Animaniacs fazia umas citações muito adultas assim no meio das histórias deles. E o Robert Johnson é uma figura que é cultuada nos Estados Unidos por essa história em relação a história dele ter vendido a alma pro diabo numa encruzilhada, The Crossroads. A música Crossroads é super gravada e regravada, assim. A versão mais famosa dela é com o Eric Clapton, né? Aliás, o Eric Clapton naquele From the Cradle, que é um disco, o primeiro disco que ele fez que é só com blues antigo, semi-acústico, assim, tem músicas do Robert Johnson lá e são muito legais. E só tem 31 músicas deles, 31 músicas do Robert Johnson que ficaram para a história aí, que foram gravadas num quarto de hotel com ele no violão e cantando e o cara com o microfone segurando assim. Muito doido. Então eu recomendo. Remastered, o nome da série é Remastered, O Diabo na Encruzilhada. Tem 48 minutos, é legal pra caramba. Ela só, diferente das outras Remastered, como ela tá tratando de uma história muito antiga que não tem imagem, então você vai ter uma ou outra, acho que tem 4 ou 5 fotos no máximo do Robert Johnson, e aí tem muita animação. A animação ficou legalzinha, assim, e ela dá um tom interessante para você poder entender
a reconstrução dessa história. Então eles vão colocar como que teria sido e falar do legado do Robert Johnson. O poema de hoje é Os Segredos Desvelados. Esse é um poema de amor que eu fiz, mas que eu acho que tem a ver com essa coisa do Robert Johnson mexendo com o perigo. Quando vi os segredos desvelados da minha sombria alma de anjo caído há tanto tempo, cuja lembrança do porquê quase tinha se apagado, na busca qual me impus por acreditar não existir o que realmente encontrar. Me vi em redenção, mesmo sem ser pecador, pois quem nos faz esse bem que tu me propicias deve ser quem sou, sem precisar me ocultar por trás de qualquer máscara. Realmente encontrou a felicidade que nunca acreditei realmente ser possível existir. É um anjo caído que se vê na redenção do amor. Nunca imaginou que ia encontrar o amor e o amor o redimiu dessa alma sombria. Não foi o que aconteceu com o Robert Johnson. Tadinho. Na verdade foi a alma da esbórnia dele, que ele pegar a mulher do cara lá e o cara envenenou o Robert Johnson. Diz aí o que você achou do vídeo, o que você achou dessa história, se eu esqueci de falar alguma coisa do Robert Johnson, se você já assistiu essa série, o que você achou. E a gente vai se vendo em outro vídeo aí do canal. Se inscreve, deixa o like, o dislike, faz todo aquele procedimento do YouTube e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society.